Seja bem-vindo ao Jornal 10, vamos às manchetes. Reforma dos marítimos, o NTCCS exige ao Governo que honre o compromisso assumido. Atraso na emissão de vistos na cidade da Praia afeta envio de doentes para Portugal. ONU preocupada com o consumo de álcool e drogas por menores na Ilha do Fogo. Nigéria, governo anuncia eleições presidenciais para fevereiro de 2019. EUA vendem mísseis antibalísticos ao Japão em meio a tensões. Estados Unidos da América sobe para 48 o número de desaparecidos na Califórnia. Seja bem-vindo ao Jornal 10. Abrão Vicente diz que é irresponsável, infantil e antipatriótica a atitude do PAICV em relação à proposta de Código de Ética da RTC. Considerou ainda que o partido da oposição está a tentar manchar a imagem do Estado e agir como se fosse um sindicato. Estas declarações surgiram à margem da formação destinada aos profissionais de comunicação social em matéria de prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Abrão Vicente, que falava aos jornalistas à margem da formação destinada aos profissionais da comunicação social, justificou esta sua posição, lembrando que o debate sobre o tema não foi iniciado pela JOC nem pelos jornalistas da RTC, mas sim pelo próprio partido Tambarina. Nós não temos lições a receber por parte do PSCV. Em nenhum momento da nossa história, tanto o partido que sustenta o governo como o próprio governo tem lições a receber quanto ao tratamento dos assuntos dos jornalistas. Portanto, é irresponsável, é antipatriótica, é infantil a abordagem feita pelo PSCV. Estando nós no momento de socialização interna, que eu creio haver todas as condições para uma abordagem. Houve a contaminação deste debate porque o debate foi iniciado não pelo AJOC, não pelos jornalistas, mas por deputados do PSCV. Abrão Vicente retorquiu ainda que no caso haver exageros e incompatibilidades, o Código não terá pernas para andar e que, por outro lado, se houver uma mesa para o diálogo, tem de ser feito entre o sindicato que representa a classe e o Conselho de Administração da RTC. O Código não tem pernas para andar, caso tenha inconstitucionalidade. Eu não sou jurista, eu não tenho nenhum parecer jurídico ainda, nem da JOC, nem do próprio Conselho de Administração. Já pedi que todos os aspectos legais fossem cumpridos. Portanto, fazer o debate com base em opiniões, quem de quem é a favor, quem de quem é contra, neste momento é completamente precoce. Nós precisamos ter os pareceres jurídicos e o Conselho de Administração da RTC tem de ter a humildade de reconhecer as falhas do documento. E se for necessário acatar aquilo que é a recomendação da Presidente da JOC, que é retirar o documento para se fazer um documento de base, porque o principal aqui que temos que reconhecer é o reconhecimento unânime que é preciso um código. É de realçar que o PAICV tinha classificado esse código como uma manchadada nos ganhos somados ao longo de muitos anos e que tem colocado Cabo Verde na linha de frente dos países que promovem a liberdade de imprensa, tendo a sua presidente afirmar que é normal que os jornalistas da RTC tenham um código de ética, mas que este não sirva para os amordaçar. A emissão de vistos na seção consular da Embaixada de Portugal, na cidade da Praia, está a registrar atrasos devido a dificuldades técnicas, afetando o envio de doentes para tratamento em Portugal. A informação foi avançada pela presidente do INPS, Orlando Ferreira, mas segundo um jornal, as autoridades portuguesas asseguram que os casos urgentes estão a ser encaminhados para o Centro Comum de Vistos da União Europeia, na capital cabo-verdiana. A mesma fonte adiantou que uma dezena de doentes, incluindo 3 em situação de urgência, estão desde a semana passada a aguardar pelos vistos. A presidente do INPS afirmou que este atraso deve-se a um problema informático que, em virtude deste problema, não podem disponibilizar os vistos. No entanto, Orlando Ferreira avançou que o INPS está a estudar com a missão diplomática soluções alternativas que garantam a saída dos doentes que exigem maiores cuidados e a remarcação das consultas e exames dos restantes, escreve o Jornal de Notícias. Em comunicado, o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas confirma os atrasos, adiantando que as situações mais urgentes estão a ser encaminhadas para o Centro Comum de Vistos da União Europeia. De lembrar que Cabo Verde envia doentes para tratamento em Portugal ao abrigo da cooperação entre os dois países na área da saúde.
A representante das Nações Unidas em Cabo Verde, Ulrika Richardson, mostrou-se preocupada com o consumo de álcool e droga por parte de crianças e adolescentes na ilha cabo-verdiana de Fogo, defendendo um trabalho conjunto para resolver o problema. Segundo Notícias ao Minuto, Ulrika Richardson afirmou que existem bastante crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade ligada ao abuso de álcool e droga em São Filipe, na Ilha do Fogo. Acrescentou que essas crianças precisam urgentemente de bastante atenção. A representante da ONU em Cabo Verde considerou que para resolver o problema é preciso um trabalho conjunto entre as várias instituições locais, escreveu ao jornal. De acordo com um diagnóstico traçado no âmbito da preparação do Plano de Ação da Saúde do Adolescente 2015-2020, apontou que o consumo de álcool e drogas estão entre os principais problemas de saúde dos adolescentes cabo-verdianos. O estudo ainda apontou que 30% dos inquiridos fizeram sexo sob efeito de álcool e drogas, aumentando o risco de gravidez precoce e indesejada. O álcool é a droga lícita mais consumida pela população estudantil cabo-verdiana, sendo que cerca de 45% já experimentou pelo menos uma bebida alcoólica ao longo da vida. O ICA e a Unicef realizaram formação destinada aos jornalistas e profissionais de comunicação social em matéria de prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Esta ação está enquadrada no âmbito do Plano Nacional da Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes para o período 2017-2019. Cerca de 30 jornalistas a nível nacional estão a participar nesta quinta e sexta-feira na cidade da Praia numa ação de formação em matéria jornalística para a prevenção e o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, promovida pelo ICA e a Unicef. Para o ministro que tutela a pasta da comunicação social, esta é uma ação importante que dota os profissionais da comunicação social de bagagens suficientes para o melhor tratamento da matéria em assuntos jornalísticos. É essencialmente importante porque é uma formação que passa aos jornalistas os instrumentos adequados para o tratamento, a proteção das vítimas e a investigação científica que é preciso fazer para que se evitar o sensacionalismo e, de certa forma, fazer a separação entre as notícias falsas, as notícias imediatistas e a devida responsabilidade que o tratamento desses casos requerem. O papel dos jornalistas nesta matéria é fundamental para a divulgação das mensagens de sensibilização desta temática. De acordo com a presidente do ICA, ainda precisa-se de mais para que o assunto seja bem tratado por parte dos jornalistas. Geralmente, nós reconhecemos que há necessidade de melhorar, nomeadamente, por exemplo, o acompanhamento dos casos. E, sobretudo, também penso que há um aspecto que é fundamental que se reveja, que é a questão também de trabalhar a prevenção. Acreditamos que muitos jornalistas têm dado a sua colaboração e existem alguns aspectos que a nós, enquanto técnicos, verificamos que precisa ser mudado, ter um bocadinho mais de atenção, nomeadamente a questão do sensacionalismo, a questão do imediatismo, a questão da preservação da identidade da vítima. Uma sociedade mais alerta, sensibilizada e conhecedora dos direitos das crianças e jovens traduz-se num aumento do número de sensibilizações feitas junto da população que deve estar mais atenta no que respeita à matéria. Para a representante da Unicef, é fundamental também começar a trabalhar na sensibilização dos riscos que o mundo digital traz para as crianças e adolescentes, já que em Cabo Verde já se começou a sentir essa necessidade. Claramente tem este trabalho a nível global que a Unicef está a fazer. Nós, obviamente, acompanhamos esta questão junto às autoridades do país, junto às autoridades de proteção do país. Penso que vamos também lançar este relatório aqui, porque é uma temática muito atual em muitos países do mundo. É de extrema importância a sensibilização e formação de como melhor comunicar e lidar com esse assunto por parte da comunicação social, num país onde a temática, segundo relatos das organizações nacionais, tem sido de um aumento de casos de abuso e violências sexuais.
A UNTCCS esteve em reunião com a Comissão Executiva do INPS. Em análise esteve a questão da redução da idade de reforma dos marítimos de 65 para 60 anos. Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, a secretária-geral deste sindicato pediu ao Governo que honre o compromisso assumido, reduzindo a idade de reforma dessa classe. A UNTCCS quer que a diminuição da idade da reforma dos marítimos de 65 para 60 anos seja uma realidade. Nesse sentido, exorta ao Governo a responsabilizar por esta questão, assumida desde 1994 em sede da concertação social perante os parceiros, retomada em 1999, bem como em 2009 e recentemente na última reunião desse órgão que teve lugar no dia 7 de dezembro último. Uma questão que deve ser resolvida tendo em conta as especificidades da profissão, avança Joaquim Almeida. Uma das questões analisadas que suscitou maior atenção foi a redução da idade de reforma dos marítimos de 65 para 60 anos, tendo em conta a especificidade da profissão, nomeadamente ambiente hostil em que trabalham, sujeitos à insolação, tempestades, vibrações, ondulações, isolamento, excessiva carga horária de trabalho, envelhecimento precoce, condições precárias de higiene e de segurança, etc. A secretária-geral realça a necessidade de uma maior fiscalização por parte da Inspeção-Geral do Trabalho e do próprio INPS aos armadores que efetuam descontos nos salários e não os enviam ao INPS, o que tem causado transtornos de diversas ordens aos marítimos e seus familiares. De realçar que ainda a necessidade de uma maior fiscalização por parte da IGT e do próprio INPS aos armadores que efetuam descontos nos salários e não os enviam ao INPS, o que tem causado transtornos de diversa ordem aos marítimos e seus familiares. Os marítimos têm vindo a denunciar esses abusos e, neste quesito, a lei é clara. Havendo incumprimento por parte dos armadores das instituições inspectivas, as instituições inspectivas podem sancionar nos termos da lei. Do encontro da UNTCCS com o INPS ficou o compromisso de até finais do primeiro semestre apresentar o resultado de um estudo encomendado sobre os aspectos ligados à profissão dos marítimos para que possam depois resolver esta questão definitivamente. O deputado do PAICV pelo Círculo Eleitoral de São Nicolau, Américo Nascimento, pediu hoje ao Governo que crie urgentemente postos de trabalho, sobretudo no meio rural, para, em primeiro lugar, salvar as pessoas e depois o gado. Américo Nascimento, que hoje termina uma visita de 5 dias à ilha, afirmou que neste momento as pessoas de várias localidades nos municípios de Ribeira Brava e Tarrafal passam por extrema dificuldades devido à falta de chuvas, não tiveram rendimento em termos de produção agrícola. Acrescentou ainda que nesta altura não há recursos para garantir a sua própria sobrevivência. Segundo a Infopress, as pessoas não têm informações daquilo que representa o programa, visto que este prevê desconto na aquisição da ração, mas se não tiverem rendimento não vão ter condições de adquiri-lo. Nascimento realçou que neste momento há uma tendência para a diminuição dos postos de trabalho, porque os privados, com a pouca dinâmica económica que a ilha vem registrando, acabam por diminuir a sua atividade despedindo pessoas. De acordo com a agência noticiosa, Nascimento destacou que há uma necessidade do governo criar postos de trabalho, principalmente no mundo rural, para que as pessoas possam ter rendimentos. Ainda a mesma fonte, não há uma data para a implementação do programa de salvamento de gado na ilha, já que as pessoas ainda não foram identificadas para efeito da atribuição dos vales cheques e nem se sabe quando irá chegar a ração. O presidente das aldeias SOS encontrou esta quinta-feira com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos,
em que foi felicitar pelo novo ano e pelos apoios concedidos às aldeias. O Parlamento Infantil destaca-se como o mais relevante e para 2018 perspectivam-se mais ganhos. Uma visita de cortesia conforme avançou Dionísio Pereira, presidente das aldeias SOS, ao presidente da Assembleia Nacional, felicitando pela entrada do novo ano e de 2017 a Assembleia ter ajudado a instituição a concretizar vários desafios com destaque para o Parlamento Infantil. Os encontros que tivemos com algumas comissões especializadas desta Casa e igualmente por nos ter apoiado fortemente com a realização do Parlamento Infantil a 20 de novembro do ano passado. De maneira que, à partida, este era o propósito. Contudo, adiantamos noutras matérias, tivemos possibilidades de fazer um breve balanço daquilo que foram as principais realizações da nossa organização durante o ano 2017, entregando a mais recente publicação da organização, que apelidamos de Factos e Feitos, que é uma espécie de relatório das principais ações desenvolvidas. E adiantamos com algumas informações adicionais, nomeadamente em relação a alguns encontros internacionais que vamos acolher este ano em Cabo Verde e a nossa vontade do estreitamento de relações com a Casa Parlamentar através de um acordo formalmente estabelecido. Quanto aos elementos da linha da força para 2018, são estas? Pretendemos com este ano que agora arranca, poder ter a consolidação da realização das sessões do Parlamento Infantil, quer ao nível local, na linha do engajamento já assumido pela Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, a montante, antes, portanto, de realizarmos a sessão do Parlamento Infantil Nacional. Por outro lado, nós pretendemos, durante 2018, levar a bom termo o mecanismo de denúncia e de ação urgente, rápida, a partir de casos identificados de violação de direitos das crianças, fazendo recurso às novas tecnologias de informação e comunicação, e isto no quadro do acordo que já estabelecemos em 2017 com NOSI. Portanto, sem que tenhamos de estar presentes em todos os cantos do país, mas mediante o recurso às novas tecnologias poderemos receber as denúncias e fazer o devido encaminhamento, juventude da organização, a SOS e todos quantos lidam com a nossa organização enquanto grupo-alvo, para que no horizonte de 2020 todos quantos passem pela Casa SOS tenham garantias de meios de subsistência no momento da desvinculação da organização. Responsável de mais de 500 crianças, assegurando alimentação e alojamento e apoio escolar com um orçamento de 1,5 milhões de dólares anual. O grosso de financiamento é proveniente do exterior, sendo 15% arrecadado através dos meios nacionais e, por isso, com o aumento de números de padrinho, Dionísio Pereira acredita que este ano a Aldeias SOS irá respirar mais tranquilamente. A Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, na voz do seu vereador da Cultura, Domingos Mendes, conta que para a festividade de Nhô Santo Nome estão sendo realizadas inúmeras atividades, desde palestras, exposições, concurso e pinturas com crianças locais, festival, entre outras. 31 de janeiro é o grande dia, porém as festividades arrancaram desde o dia 10 com o concurso Pintar Cidade Velha, relatos de histórias da cidade berço projetados pelas crianças do ensino básico integrado daquela localidade. Foi o pontapé de saída. Iniciar hoje com exposição do artesanato, expor também a nossa cultura, a nossa história, dar oportunidade aos nossos artesãos, não só da Cidade Velha, como da Ilha de Santiago, de expor os seus produtos, de ter oportunidade de mostrar a nossa cultura, a nossa história, não só aos residentes como aos nossos visitantes. Vamos continuar com a nossa atividade ao longo do mês de janeiro. No dia 12 temos uma palestra com a parceria da Proempresa, onde vai falar um pouco do startup, todo o processo de criação da empresa, toda a informação. E no dia 31, no dia 28, temos a nossa grande missa no Santo Nome, a partir das 11, da Igreja Nossa Senhora do Rosário até Sé Catedral. No dia 31 vamos ter a sessão solene e uma tarde cultural. O lema é sempre na paz, na humildade e na congregação dos fiéis, dar oportunidade a todos os nossos jovens artesãos e artistas
ao longo das crianças, ao longo desse mês, comemorarmos esse santo padroeiro, valorizarmos, divulgarmos a nossa cidade património e ter uma cidade cada vez mais atrativa e cada vez mais solidária com todos. No que toca ao orçamento, o vereador da Cultura promete gastar menos do que no ano anterior, que era de 1000 contos. Domingos tem visão clara de que o objetivo é engrandecer a cidade velha, e isto prova-se pelo estatuto alcançado como vice-presidente da Organização das Cidades Patrimónios da Humanidade e que cada ribeira grandense sente-se como proprietário da própria cidade. Está a nossa intenção, o nosso objetivo é dar oportunidade a todos os artistas, a todos os atores, não só na gastronomia, na música, artesanato, contos de história, pintura. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso lema, congregar todos os setores para que possamos comemorar da melhor forma em um santo nome, dar oportunidade a todos e fazer com que os visitantes nesse mês tenham cada vez mais oportunidade e tenham cada vez mais alternativas de fixar e de apreciar tudo o que nós temos de bom, numa base de muita solidariedade, de muita amizade e de juntamão. E também o que nos caracteriza muito, que é a nossa humildade de receber e bem os nossos visitantes. Fazer com que a população da Cidade Velha se sinta dono do espaço, se sinta património. A Cidade Património da Humanidade tem a respeitar escrupulosamente as exigências da Organização do Património Mundial e isso tem de parar com a visita dos turistas ao Conselho. Quanto ao Festival Musical, está marcada para o dia 28 do corrente mês com artistas locais, nacionais e estrangeiros. Por agora vamos acompanhar as manchetes de África. Mali, no 5º aniversário da intervenção militar francesa, a polícia dispersa em Bamako manifestação contra a presença dos franceses. Benim, milhares de seguidores de voodoo visitam a praia Oudia em peregrinação anual, ao local onde milhões de escravos passaram durante comércio de escravatura na África Ocidental. A Congo Democrático, 45 pessoas morreram e milhares ficaram sem casa devido às cheias em Kinshasa. Quênia. A linha aérea queniana diz que vai começar voos diretos para os Estados Unidos em outubro, após dias de bloqueio pelas autoridades americanas devido a problemas de segurança. Tunísia, exército nas ruas após mais violência por todo o país. Desde domingo houve 600 detenções.